Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre problemas aqui entre varejistas no Brasil e em algumas outras partes da indústria brasileira também, né? A loja Marisa, vocês sabem, é uma outra ponta grande do varejo aqui no Brasil, parece que está com problemas, adiou a divulgação do balanço financeiro, está com dívidas e coisa e tal, está culpando a pandemia ou os reflexos da pandemia por isso, mas o fato é que ao contrário do que disse a Luísa Trajano, parece que tem um certo desespero no ar entre o pessoal do varejo mesmo, né? Vocês lembram que ontem a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, é outra loja, não é o mesmo que o Magazine Marisa, Lojas Marisa, mas ela falou que o varejo está tranquilo, que não, o varejo não está em desespero ainda, talvez, né? A loja Marisa parece que tá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por WebP Extension, importante é que o amor venceu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Lojas Marisa, como vocês podem ver, está adiando o balanço financeiro dele. Estava previsto para quarta-feira, dia 15, já estamos no dia 22 e deve ficar para o dia 31 de março a divulgação do balanço. Isso geralmente é feito quando a situação não está boa e o pessoal está tentando de todas as formas dar aquela maquiada bacana no balanço para ver se dá para salvar alguma coisa ali, entendeu? É verdade que com a queda da Americanas isso gerou problemas para várias pessoas no varejo, por quê? Porque muita gente ficou desconfiada, né? Muitos fornecedores começaram a ser mais duros com essas varejistas, com medo de justamente perderem dinheiro, tal como muitos fornecedores das lojas americanas acabaram perdendo dinheiro também, ou tem risco ainda de perder dinheiro neste momento, né? Então, além disso, você tem o crédito que está difícil no mundo todo e agora vai ficar mais difícil ainda com a crise dos bancos internacionais, vai ficar cada vez mais difícil pegar dinheiro emprestado. Então, realmente é algo que, olha só, diz a Luísa Trajano que não está desesperada não, mas é o que eu falei no vídeo de ontem, né? Esse papo de que não está desesperado é meio estranho, porque, né, você poderia falar assim, não estamos preocupados, né? Quando você fala não estamos desesperados, preocupado você está, né? Preocupado com o problema você está, não está desesperado ainda, não está arrancando os cabelos ainda, mas está quase chegando lá. Parece que o pessoal da loja Marisa já avançou um pouquinho nesse sentido. E outro problema também são com as montadoras no Brasil, né? Várias montadoras paralisaram as fábricas deram férias coletivas por um motivo muito simples. Não está vendendo, ninguém está comprando carro. Uma parte disso, evidentemente, é que os juros para você fazer financiamento estão altos. Isso é verdade, você tem uma taxa de juros alta, justamente em função das palavras, das besteiras ditas pelo Lula aí de aumento de gastos públicos e coisa e tal. E outra parte vinda da inflação que de fato está aumentando, né? Desde o momento que Bolsonaro saiu do poder e entrou um ministro da Economia, o Haddad, você começou a ter aí aumento da inflação no Brasil e, lógico, com isso a taxa de juros sobe. Não tem como evitar isso daí, né? Então, mais um monte de montadoras que estão paradas e não tem previsão de acabar não, tá? A taxa de juros lá nos Estados Unidos, eles aumentaram a taxa de juros na última reunião, mesmo com todos os problemas dos bancos lá, eles decidiram aumentar a taxa de juros base. Aqui no Brasil vai ter a reunião do Copom agora também em breve. Essa reunião deve manter a taxa de juros também. Agora, a dúvida é no comunicado da taxa de juros, se ele vai falar com viés de baixa, viés de alta ou viés de manutenção. Essa que é a grande questão. Essa agora vai continuar 13,75% de novo aqui no Brasil, mas qual vai ser a próxima é que a gente não sabe. Se tiver uma mudança, vai ser avisada nessa reunião da Copom, e daí temos que ficar de olho para ver como é que vai ser isso, né? Eu acho que se o Campos Neto tiver com a cabeça no lugar, ele vai manter a taxa de juros e vai falar que continua com viés de estabilidade, baixar só mais adiante se o governo Lula conseguir fazer as coisas direito, né? E não é só isso, o Ibovespa tem o pior fevereiro em 22 anos, né? Um monte de investidor estrangeiro tirou dinheiro da Bolsa Brasileira, isso aqui já é efeito do dólar milkshake, como eu expliquei para vocês, né? O dólar milkshake é aquele fenômeno que quando você tem problemas na economia mundial, mesmo que esse problema seja causado nos Estados Unidos,
as pessoas compram dólar. Então, ao contrário do que o pessoal pensa, ah não, os Estados Unidos se deu mal lá com os bancos, e beleza, olha só o Brasil, a Rússia, a China, olha que beleza, o mundo multipolar, os Estados Unidos vai quebrar, coisa e tal. Não, o efeito que acontece é exatamente o contrário, todo mundo tira dólar, as pessoas ficam precisando de dólar, e foi o caso justamente da Bolsa de Valores brasileiras, que caiu 7,5%, fechando em 104 mil pontos, né? Foi o pior fevereiro em 22 anos. Adivinha, isso daí foi o último ano, então foi 2000. Em 2000 a gente teve um fevereiro ruim também, provavelmente na época da desvalorização do dólar lá, causada pelo Fernando Henrique Cardoso, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Enfim, é isso daí. As perspectivas econômicas aqui no Brasil não vão boas, não. E é por isso que o Lula vai continuar batendo no Banco Central, não para reduzir taxa de juros, ele sabe que é inviável isso, ele sabe que não consegue tirar o Roberto Campos Neto de lá. A questão toda é, ele precisa ter um culpado, ele precisa achar alguém para ele botar culpa pelo problema. O problema foi causado pelo próprio Lula, tanto que é muito nítido, né? Todos os indicadores econômicos começaram a piorar exatamente do dia que o Lula foi eleito e continuam a piorar a cada momento até agora. E ele diz que vai continuar batendo porque o Campos Neto virou a tábua de salvação do Lula. Ele continua, ele está fazendo o correto, está agindo de forma técnica, o Lula vai tentar botar a culpa nele. A gente sabe que não é culpa dele, a culpa é do Lula no final das contas. Mas é o que restou ao Lula tentar bater nele, né? Aqui o G1 também acrescenta que o Banco Central deve manter os juros, isso aqui não é novidade. Veja, quando o Banco Central vai diminuir os juros ou aumentar, ele avisa na reunião anterior. Então, na reunião anterior, justamente o que o Lula reclamou não foi do Banco Central ter mantido 13,75. Foi que ele manteve isso e falou que a perspectiva era de estabilidade. Então, se a perspectiva era de estabilidade, quer dizer que nessa ele vai falar de novo 13,75. Agora, tem que ver qual é a perspectiva que ele vai dar daqui. Ele pode dar estabilidade, indicando que vai continuar, a próxima reunião vai continuar com 13,75, ou pode dizer que o viés é de baixa ou que o viés é de alta. E aí vamos ver o que ele vai falar. Vamos aguardar essa reunião do Copom, que deve acontecer hoje, quarta-feira, 22, a gente vai ter o resultado aí em algum momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.